Bom dia, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma etapa do nosso curso de Física pelo YouTube. Hoje falaremos sobre um corpo apoiado em um plano inclinado sem atrito. Tá demorando para chegar essa aula de atrito, né? Mas calma, ela será em breve. Nessa aula, iremos falar sobre um corpo que está apoiado em um plano inclinado nas situações em que ele pode estar parado ou em um movimento acelerado. Afinal, se não tem um atrito ou outra coisa qualquer para segurar esse corpo, ele vai deslizar por esse plano. Desde já, eu agradeço a sua atenção. Se ficar alguma dúvida, você sabe onde me procurar. Você pode deixar um recado aqui nos próprios comentários do YouTube ou então me procurar através do Instagram. Bora para mais essa aula? Plano inclinado é um clássico problema dos exercícios de física. Toda vez que você pega um bloco de exercícios de lei de Newton, vai ter alguma coisa falando sobre plano inclinado. Então, pensando nos vestibulares, pensando no Enem, você precisa saber resolver exercícios de física que envolvam esse plano inclinado. O que é esse plano inclinado? É uma superfície onde o corpo vai estar apoiado, mas ela não está na horizontal, também não está na vertical. Ela forma ali com a horizontal um ângulo θ. 30 graus, 60 graus, 45 graus, vai depender da situação. Esse corpo, ele pode estar em repouso, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, ele pode estar em movimento acelerado. Existem uma infinidade de situações possíveis aqui. Vamos começar do mais simples e ir aprofundando. Então, nesse primeiro exemplo, o nosso objeto ele está parado e preso por uma corda. Então, olhe só, um bloco de massa 2 kg, preso por uma corda, encontra-se em repouso sobre um plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, sem atrito, que faz um ângulo θ com a horizontal. Esse ângulo θ vale 30 graus. Letra A, desenhe todas as forças que atuam no bloco. Letra B, vamos identificar o agente que causa cada uma das forças citadas no item anterior. E na letra C, determinar a intensidade das forças citadas no item A. Beleza? Muita atenção, não é um tema tão fácil, mas que você, estudante, você vai conseguir fazer. Vamos lá? Para começar a resolver esse nosso exercício, sempre precisaremos descobrir qual é o estado de movimento do corpo, no caso ele está parado, e logo depois disso desenhar, representar todas as forças que atuam no corpo. Então, se o nosso objeto de estudo é o bloco, vamos desenhar as forças que atuam nesse bloco. A primeira força que nós vamos desenhar é a força peso. Afinal, esse bloco ele está no campo gravitacional terrestre. A Terra está puxando esse bloco para o centro do planeta. Então, aqui está desenhada a nossa força-peso, apontando para o centro do planeta Terra. A gente considera que o centro desse planeta Terra se encontra nessa reta vertical. Tudo bem? Esse nosso bloquinho, ele está comprimindo uma superfície, né? O enunciado, ele fala que ele está apoiado sobre uma superfície. Se ele comprime a superfície faz uma força sobre ele. Essa força, nós sabemos o nome dela, é a força normal. Um detalhe importante é que essa não é a direção da nossa força normal neste caso, porque o nosso bloco ele está apoiado num plano inclinado. Ele não está num plano horizontal. A força normal ela sempre é perpendicular à superfície onde o corpo está apoiado. Então, muito cuidado para você não ir no modo automático e desenhar essa força normal assim. Estaria errado. A nossa força normal ela tem que estar perpendicular à superfície do plano inclinado. Então aqui está desenhado a minha força normal. Esse é um plano sem atrito. Então se não houver nenhuma força que segure esse bloco, ele vai descer. Você pode experimentar isso aí na sua casa. Você pega o seu livro, coloca uma borrachinha em cima do livro e vai inclinando esse livro. Num determinado momento, essa borrachinha escorrega. Por que ela não escorregou antes? Porque o atrito entre a borracha e o livro a segurava. Se não tivesse esse atrito, com certeza ela já, com uma pequena inclinação, ela já estaria escorregando. No nosso caso, o que impede esse bloquinho de escorregar é essa corda. E a corda exerce no nosso bloquinho uma força chamada tensão. Então, está aqui representada. Durante a minha fala, eu já fui contando para vocês quem é o agente causador de cada uma dessas forças que eu citei no item A. Então, antes de falar, pense aí, quem é o agente causador do peso?
da normal e da tensão? Quem exerce a força-peso é o planeta Terra. Muito cuidado, pois muitos estudantes falam que quem causa a força-peso no objeto é a gravidade. Cuidado, a gravidade ela é uma consequência da força-peso. Lembra que nós vimos que força gera aceleração num corpo? A força-peso gera a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado em um corpo que está em queda livre. Então não é a gravidade que gerou a força-peso. Nós poderíamos dizer que o campo gravitacional da Terra gerou a força-peso. Campo gravitacional é uma coisa, gravidade é outra. Gravidade é somente a aceleração. Então, o agente causador da força-peso seria o planeta Terra ou o campo gravitacional terrestre. A normal, ela é reação da compressão. O bloco comprime a superfície reage com a força normal. Então, o agente que causa a força normal é a superfície onde o bloco está apoiado. E a força de tensão, ela vem porque o nosso bloco puxa a corda. A corda reage e puxa o bloco. Portanto, o agente causador da tensão vai ser essa corda, vai ser esse fio que está segurando o bloco. Já fizemos, portanto, o item A e o item B. Agora, para que a gente determine a intensidade das forças citadas no item A, peso, tensão e normal, nós vamos precisar fazer uma análise matemática do nosso sistema. O nosso bloquinho se encontra em repouso. E nós aprendemos que, se ele está em repouso, a força resultante sobre o nosso bloco ela é igual a zero. O que isso significa na prática? Que quando nós somamos vetorialmente a normal, mais a tensão, mais o peso, essa soma vetorial aqui ela tem que ser zero. Tudo bem? O que nós vamos fazer para descobrir o valor de cada uma delas? Calcular o peso, convenhamos que é muito fácil, não exige muito, não tem segredo. Peso é massa vezes gravidade. A massa do bloco é 2, a gravidade é 10, então o peso ele é igual a 20 newtons. Sem segredo nenhum, já calculamos uma das forças. A nossa força-peso vale 20 newtons. Agora nós precisamos descobrir o valor da tensão e da força normal. Eu vou dar uma sugestão que eu acho que vai te ajudar a resolver a maior parte dos exercícios de física relacionados a plano inclinado. Você pode encontrar em outras aulas ou em um outro livro outras maneiras de resolver, mas essa é a maneira que eu julgo mais fácil de você compreender. Então, bora comigo para a gente entender isso. Primeira coisa que a gente vai perceber é que nós temos duas forças ali perpendiculares entre si, normal e tensão. E se a gente tentasse traçar um plano cartesiano, né, o eixo Y e o eixo X, como a gente normalmente costuma fazer, nós teríamos a normal e a tensão fora do eixo Y e do eixo X, e por isso seria necessário decompor a normal, decompor a tensão, e isso daria uma trabalheira danada. Somente o peso está no eixo Y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar esse nosso plano cartesiano, de modo a colocar o eixo Y sobre a nossa normal e o nosso eixo X sobre a nossa tensão. Olha como vai ficar. Eu coloquei o eixo X paralelo à superfície do plano. Se o nosso bloquinho deslizasse, ele iria deslizar nessa direção do eixo X e o nosso eixo Y ele está aqui, perpendicular ao plano. Tudo bem? Então agora nós temos a normal em cima do eixo Y, a tensão em cima do eixo X e quem está fora desses dois eixos é o peso. Então, a gente só vai precisar fazer a decomposição do peso. Vamos projetar a nossa força-peso no eixo Y, e aí nós teremos a componente do peso que comprime a superfície. É o nosso PY. E nós temos uma componente do peso que quer puxar esse nosso bloco para baixo, que quer colocar o nosso bloco em movimento. Essa componente aqui eu vou chamá-la de Px. Então nós temos a componente Py, nós temos a componente Px substituindo a resultante que é o peso, ok?
Como nós temos forças na direção y e na direção x, eu vou trabalhar cada um desses eixos separadamente. Então, no eixo y, nós temos repouso, portanto, a força resultante no eixo y tem que ser zero. Eu tenho duas forças no eixo y, a normal e o py, em sentidos opostos. Então, isso significa que para a normal somada vetorialmente com py dê uma resultante nula, eu preciso que o módulo da minha normal seja igual ao módulo da minha força py. Isso significa que, como a gente deseja calcular o valor da força normal, eu vou precisar descobrir o valor da componente py. O mesmo vale para o eixo x. No eixo x, a força resultante nessa direção também vai ser zero. Isso significa que, ao somar vetorialmente a minha tensão com o meu px, a resultante dessas duas forças tem que ser zero. Então, a tensão ela vai ter o mesmo módulo da componente px. Está claro até aqui? Esse nosso ângulo θ ele não foi dado à toa. A gente vai, através de uma semelhança de triângulos, descobrir onde que esse ângulo θ está dentro desse triângulo formado pelo peso, pela direção aqui, pela reta px e pelo py. Eu gosto de chegar nessa conclusão da seguinte maneira. Aquele nosso ângulo θ, ele vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, também vale 30 graus. Afinal, essa reta é paralela a essa. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. É o ângulo que o peso faz com aquela reta horizontal. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180. Então, se aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, para dar 180 está faltando 60. Portanto, ó, nesse triângulo, eu tenho que esse cara aqui, ele mede 60 graus. Se aqui é 60 e entre px e py o meu ângulo é 90, quer dizer que esse cara aqui, ó, é o nosso ângulo θ de 30 graus. Tudo bem? Portanto, o ângulo de 30 graus, por semelhança, é o ângulo entre a minha componente py e a minha componente peso. Se você teve dificuldades em entender isso, volta um pouquinho aí no vídeo, verifica de novo. Para facilitar a nossa análise, eu redesenhei esse triângulo aqui, ó, do peso de px e py aqui do lado, ó. A minha hipotenusa é o peso, ela está de frente aqui para o ângulo de 90 graus. O meu ângulo θ de 30 graus é esse cara aqui. Cateto adjacente ao ângulo θ é py, cateto oposto ao ângulo θ é px. Tudo bem? Agora nós vamos partir para a finalização do nosso exercício. Eu preciso descobrir o valor de py para encontrar o valor da normal. Para calcular o valor de py, nós vamos olhar para aquele triângulo retângulo ali e verificar que py é o nosso cateto adjacente ao ângulo θ e o peso é a hipotenusa, que nós já conhecemos. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno, no caso, cosseno de θ, que vale 30 graus. Então, podemos escrever que py é igual ao peso, que nós já calculamos, vale 20, vezes raiz de 3 sobre 2. Qual vai ser o valor da componente py, então? Vai ser 10 raiz de 3 newtons. Ou seja, esse é o valor da força normal, ó. 10 raiz de 3 newtons, aproximadamente 17 newtons. Para calcular a força Px, que é a nossa tensão na corda, eu vou usar outra relação trigonométrica. Px é cateto oposto e o peso é a nossa hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a seno de θ, que no caso ali é seno de 30 graus. Portanto, podemos escrever que Px vai ser igual ao peso, que vale 20, vezes seno de 30, que é 1 sobre 2. Calculamos que o nosso Px ele vale 10 newtons. Se o Px vale 10 newtons, significa que a nossa tensão vale 10 newtons, ok? Portanto, podemos destacar aqui que a nossa normal vale 10 raiz de 3 newtons e que o nosso Px vale 10 newtons. Pronto, finalizamos todos os itens da nossa questão.
calculamos o valor do peso, calculamos o valor da tensão e calculamos o valor da normal. Beleza? Bora para o nosso exemplo 2, então? Aquela cordinha que segurava o nosso bloco, ela arrebentou. Então a corda que segurava o bloco de massa 2 kg se rompeu. E ele começa a descer pelo plano inclinado sem atrito. Como eu disse a vocês, se você pega um plano como esse, coloca, por exemplo, essa régua e ela não desce, ela não está descendo porque o atrito está segurando a régua. Se não houvesse atrito, a inclinação poderia ser mínima, de 1 grau, e o nosso bloquinho iria deslizar. Então eu pergunto para vocês o seguinte: determine a intensidade da aceleração durante a descida do plano e, letra B, verifique se a aceleração que o bloco adquiriu depende da sua massa. Já vou adiantar um pouco aqui o passo a passo, porque nós vimos isso no slide anterior. Já vou traçar o meu plano cartesiano, já vou desenhar as forças que atuam nele. Temos aqui a força peso, temos aqui a força normal. Não temos mais a tensão porque a corda arrebentou. Sem corda, sem força de tensão. E o nosso ângulo θ é o ângulo entre PY e o peso. Então aqui, ó, pintadinho aqui, é o nosso ângulo θ. Novamente, nós temos equilíbrio no eixo Y. O nosso bloco ele não tem nenhuma tendência de subir na direção da normal ou descer na direção de PY. Então nós temos que aquela força normal tem a mesma intensidade do PY. Porém, nesse exercício, isso não vai servir para nada. Nós vamos precisar mesmo da força que está tentando colocar esse bloco em movimento, que é a força Px. E repare, não tem, se a nossa força normal foi anulada pela força Py, significa que só sobrou a força resultante Px, ou seja, Px é a nossa força resultante. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Do slide anterior, nós vimos que essa força Px, que é esse lado aqui, ó, do meu triângulo retângulo, Px é cateto oposto ao ângulo θ. E sobre o peso, que é a hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno do ângulo θ, que no caso é de 30 graus. Substituindo, como nós fizemos no slide anterior, Px vai ser o peso. Se a massa do bloco é 2 kg, o peso dele é 20, igualzinho no slide anterior. Seno de 30 é meio. Então nós já descobrimos que Px é igual a 10 newtons. Como Px é a minha força resultante, como ela própria é a força resultante, podemos escrever que Px, que é igual a 10, é igual à massa do bloco, que é 2, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Prontinho, ó. Calculamos que a aceleração com que esse bloco vai descer é de 5 metros por segundo ao quadrado. Estaria feito o nosso item A, ok? Porém, o exercício não termina aqui. Verifique se a aceleração que o bloco adquiriu depende da sua massa. Um aluno um pouco mais desavisado sobre esse conteúdo poderia pensar que quanto maior a massa do bloco, mais rápido ele vai descer e, portanto, maior vai ser a sua aceleração. Será? Porque nós vimos nos experimentos de queda livre que, independente da massa dos corpos, eles caíam com a mesma aceleração. E no plano inclinado, será que isso continua valendo? Vamos ver. A nossa força Px, que é cateto oposto, e a nossa força peso, que é a hipotenusa, é igual a seno de θ. Então eu posso escrever que Px é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, vezes seno de θ. Concordam comigo? Porém, nós vimos também, olha, que Px é a nossa força resultante, ou seja, a nossa força Px é igual à força resultante, que é a massa do corpo vezes a aceleração. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou igualar esses dois termos aqui, ó, mg seno θ com massa vezes aceleração. mg seno θ
é igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho massa desse lado e desse lado, eu posso cancelar. E aí a nossa aceleração é igual a g seno de θ. Ou seja, o que essa equação aqui está me mostrando é que a aceleração com que um bloco desce um plano inclinado sem atrito só depende do valor da gravidade e da inclinação do plano. Ela não depende da massa do corpo. Portanto, pode ser um elefante, pode ser uma galinha, pode ser uma formiguinha, apoiada num plano inclinado. Se esses 3 elementos forem abandonados, eles descerão com a mesma aceleração. E aqui a gente também poderia chegar no mesmo resultado do item anterior, do item A. A gravidade vale 10, seno de 30 é meio, e, portanto, a aceleração seria 5 metros por segundo ao quadrado. Bacana, não é mesmo? No caso da queda livre, esse ângulo θ aqui seria 90 graus, seno de 90 é 1. Então, a aceleração seria igual à aceleração da gravidade. Portanto, poderíamos pensar que a queda livre na direção vertical é um caso em que temos um plano inclinado sem atrito, perpendicular à superfície horizontal. Bacana, não é mesmo? Bem, esses são os 2 exemplos que eu gostaria de passar para vocês a respeito de plano inclinado. Agora é com você botar a mão na massa, fazer os exercícios e entender um pouco melhor esse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, você já sabe. Basta você me procurar e eu terei o maior prazer em ajudar a solucionar esse probleminha que você está tendo. Um grande abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!